Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e também em todas as plataformas digitais. Entre em contato comigo. No segundo bloco eu vou ler sua mensagem pelo Facebook ou pela hashtag RDC Que Esporte. Primeiro e segundo bloco, uma modalidade um pouco convencional pra gente e muito convencional para um dos principais nomes do jornalismo esportivo aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, Renan Jardim. É o cara do futebol americano da região sul do Brasil, né? Tudo bem, Guilherme? Prazer aí, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de futebol americano. É isso mesmo. E recebendo também o Carlos, presidente de qual time mesmo, Carlos? Canoas Bulls. Finalista da Copa Sul. E para você aí de casa que não conhece muito sobre a modalidade, a gente vai te mostrar os equipamentos utilizados pelos atletas e também a bola. Mas para começar o programa, eu vou chamar já a produção para colocar o campinho aqui na tela. E o Renan vai explicar para você aí de casa tudo sobre a modalidade. E o que são todas essas linhas aí? Bem, é diferente para quem está acompanhando, né? Agora, quem vai fazer vai dar uma olhada, assim, vai achar estranho as linhas, é uma coisa que é um pouco complicado para quem está acompanhando o futebol e olha o campo que não tem o círculo central aqui, né? O futebol americano aqui no Brasil, ele é praticado, ele é um esporte amador, mas o pessoal leva muito a sério. Então, todas as marcações aqui, elas são através de medidas das nossas regras, que atuam aqui no Brasil, e basicamente é que nem o futebol. Tem que chegar do outro lado, né? O time ele tem que acabar levando a bola para a end zone para poder anotar o touchdown, ou então, se não conseguir, fazer um chute e tentar o field goal, que são 3 pontos. Basicamente, as regras, elas evitam com que os jogadores eles tenham um contato proposital, por exemplo, capacete com capacete, e isso faz com que o esporte ele fique mais divertido, e faz com que as pessoas deixem de acreditar que é só pancadaria, né? Tem muita regra, muita estratégia, controle de relógio, e os times, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, usam uma arma que é o jogo corrido, jogadores mais fortes, jogadores que conseguem... Já é característica do Rio Grande do Sul, então. Os passes, quando acontecem, eles levantam a arquibancada, né? Mas que tem dado muito resultado é que é o jogo corrido. Os running backs, jogadores que são responsáveis por carregar a bola e via terrestre e conseguir aí bastante jardas. Renan, e o que seria os 10, 20, 30, para o pessoal de casa entender, né? As jardas, mais ou menos 91 centímetros, é uma medida americana que é adotada no futebol americano, nos campos de futebol americano também aqui no Brasil. Então, o objetivo, como é chegar do outro lado... Cada time tem 4 tentativas, que são os downs, são os first downs. Consegue a primeira tentativa, tu tem novamente outra tentativa. Então eles vão avançando através do campo, conseguindo uma conquista de território, indo pelas jardas até chegar do outro lado. E essas são as marcações. E diferente do futebol, a bola, ela para anotar o touchdown, ela não tem que entrar toda. Se apenas uma parte da bola tocar na linha... Apenas a ponta da bola mesmo? Tocou na linha... touchdown. E assim, claro que no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o esporte é amador. Sim. A gente tem que ser sincero. Mas existe tecnologia da linha lá nos Estados Unidos? Sim, na maioria dos jogos, assim, eles utilizam assim, cerca de 20, 30 câmeras para poder fazer essa marcação das linhas. Até porque, se um jogador, por exemplo, ele estiver correndo e ele toca parte do pé na linha, ele está fora de campo. Então, existem câmeras que ficam posicionadas estrategicamente, além das câmeras que ficam por cima do campo, através de cabos que elas ficam captando as imagens. Quem acompanha o futebol americano nos Estados Unidos vai notar que nessas pontas existem os pylons. São uns cones laranja. E agora a NFL já tem câmeras dentro desses objetos, que é para poder ter, é claro, uma visão bacana do jogo, mas no caso de ter que tirar alguma dúvida, elas são colocadas ali também. Renan, e a questão também do chute, né? Que horas que acontece o chute no futebol americano? No começo do jogo, né? O time que começa chutando, ele não é o time que ataca. Por exemplo, ele chuta a bola para botar o adversário o mais longe possível da sua área. Quando a bola vai para lá, o time começa de lá para cá. Outra situação do chute é depois do touchdown, fez os 6 pontos, tu ganha a possibilidade de chutar a bola novamente e fazer mais um. Por isso que na maioria das vezes o placar começa com 7-0. Mas se ele errar, 6-0, que o touchdown só vale 6 pontos. E se ele não conseguir o touchdown, chegou perto ali e ele não quer perder a jogada, quer sair com uma pontuação, ele chuta o field goal, que se entrar nas traves, 3 pontos. É isso mesmo.
Para você de casa, manda sua mensagem se ficou alguma dúvida ainda que no segundo bloco o Renan vai esclarecer. Carlos, Sim. Como é que tá o Canoas Bulls? Então, hoje a gente vive a melhor fase do Canoas Bulls, né? A gente está numa semifinal, semifinal foi semana passada. A gente está na final da Copa Sul de futebol americano. Essa Copa ela envolve 3 estados, né? Que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, assim, é de grande expressão esse título que a gente está buscando. Então, a gente está bem... Renan, tu que vem acompanhando, né, o futebol americano desde quando mesmo? Faz tempo, assim, mais ou menos 2007, 2008 que eu virei a chave, assim, eu acompanho o futebol, mas eu sou gremista, tudo, mas o meu futebol é o futebol americano mesmo. Qual a maior diferença que tu vê, né, no Canoas Bulls para esse ano para chegar num resultado tão expressivo? É a continuidade da equipe, né? Durante os anos, o Bulls foi uma equipe muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Passou por dificuldades, como todas as equipes passam, até se estruturar, conseguir um técnico, uma forma de treinar. E o Bulls conseguiu, através da sua administração, não olhar só para dentro do campo, olhar para fora. Com a administração fazendo com que o time buscasse patrocínios, buscasse parcerias, buscasse jogadores, tivesse uma comissão técnica. O Canoas Bulls hoje tem um dos melhores técnicos do Rio Grande do Sul e também da região sul, que é o Wesley Morton. Ele foi campeão pelo Juventude e está fazendo um trabalho muito interessante lá. Veio da Itália, onde ele conseguiu ter uma boa experiência. Então, assim, foi um dos principais reforços do time, que está investindo, focou e conseguiu se dedicar, né, aos seus objetivos. Alguns times eles têm esse foco, mas como são muitas competições, às vezes acabam se perdendo. E o Canoas Bulls não é de sorte isso. Isso é um trabalho que eles vêm desenvolvendo, tanto que chegaram numa final de competição. Carlos, e para você internamente mesmo, qual a maior dificuldade que o Canoas enfrentou na temporada 2018 para alcançar uma final de um tão sonhado Copa Sul? Então, os problemas são sempre os mesmos, né? Falta de investimento no esporte é algo que emperra um pouco a nossa evolução, né? Então, assim, a gente está se virando com os atletas que a gente tem, eles estão agregando demais, eles se engajaram muito nesse novo projeto, então o trabalho deles é o que está refletido em campo. Então, é mais ou menos isso aí, é o empenho da galera. Com quantos atletas vocês estão hoje? Tem uma noção? A gente tem mais ou menos 45 atletas ativos hoje. O grupo é maior, porém o grupo mesmo que joga, que se dedica 100% é mais ou menos 45 pessoas. E hoje, dentro dos treinamentos, na equipe, como é que está a preparação, o foco final para a final da Copa Sul? Então, a galera tá sangue no olho, né? Só por jogar essa final, por fazer história, por trazer esse título para o Bulls, que é muito bom ver os atletas felizes na sideline, ver a galera, teve fotos emocionantes de atletas chorando Então, é muito bom fazer história e a gente está fazendo. Ô Renan, no futebol tem muito aquela questão que o repórter é isento. E no futebol americano, tu é isento também ou tu tem um timezinho que tu torce? Eu torço pro New England Patriots, né? O jogo na NFL eu torço para esse time, mas aqui no Rio Grande do Sul eu comecei a acompanhar mesmo em 2014. Então, assim, eu circulei muito pelos estados, eu tenho pelas cidades e aqui dentro do estado. Então, assim, eu tenho muitos amigos em vários times. É complicado tu ter um time aqui para torcer, porque tu conhece muito. Eu sou amigo do Carlos, que daqui a pouco ele sai do Bulls e vai para um outro time, que vai para um outro time. Então, tu ter um time para te torcer, às vezes acaba complicando. Mas na NFL... Te coloquei numa fechada, né? Essa aí é complicada, né? Mas na NFL, assim, a gente torce, até porque a gente quer também evitar aquela questão de grenalização, assim, eu tenho um time sim, lá na NFL eu torço pro New England Patriots, mas assim, a gente torce mais pelo esporte, assim, pela evolução, porque se eu torcer contra, é um time a menos para que eu possa acompanhar, então é melhor torcer para todo mundo. Carlos, e a tua história no futebol americano? Quando é que ela começou até tu chegar à presidência? Então, é bem peculiar a história. Eu jogava basquete numa quadra. Jogava ou tentava? Tentava jogar basquete numa quadra no Maitá, ali no bairro Maitá, e acompanhava o treino do pessoal ali. Era algo que me despertava bastante atenção, mas eu tinha receio, aquela coisa, né? Os caras estão lá, eu ficava mais na minha. Até que um dia o pessoal me convidou, foi lá, cara, vamos ali treinar com nós e tal. No primeiro momento eu hesitei, falei, não, semana que vem eu vou então. Fui na outra semana e desde então é algo que
incorpora assim minha vida, eu não sei o que fazer sem... Mas hoje você não vive apenas do futebol americano ou vive da equipe? Não. Tu diz profissionalmente? Profissionalmente. Não, eu trabalho, todo mundo tem seu trabalho, o futebol americano é algo que a nossa vida paralela ali, todo mundo se vira. Seria o hobby, vamos chamar assim? Sim, dessa forma. Renan, e quando é que isso vai mudar no Brasil, Renan? Quando tiver mais investimento, né? Isso tudo passa por uma série de processos, assim. Por exemplo, esse espaço que está sendo aberto aqui é uma coisa que não acontece sempre, assim, nos veículos aqui do Rio Grande do Sul. Então, quando acontece, a gente valoriza muito isso, porque é a aparição dos times, é a busca pelo conhecimento. Cada vez que a gente conversa com as pessoas dizem, eu sei que tem time aqui, mas é pouco divulgado, né? Não, tá muito melhor, vem tendo uma grande divulgação, a gente faz um trabalho bacana, assim, principalmente de redes sociais, os times, eles se empenham com isso. Então, quando os times começarem a aparecer um pouco mais, porque o nível do jogo, o jogo no campo mesmo, ele melhorou muito. Hoje nós temos condições, assim, de citar uns 8, 10 times que vão fazer um jogo interessante, uns 5 nível nacional, que poderiam colocar, assim, é muito difícil pensar nos Estados Unidos, mas a coisa está melhorando muito. E a questão do cenário, né? A questão da preparação dos times longe do Rio Grande do Sul, ela é semelhante ou é muito diferente? Ela está um pouquinho mais avançada, assim, a gente tem times em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, o cenário paulista está começando a despertar também, porque tem uma quantidade muito maior de pessoas também. Mas assim, o Rio Grande do Sul não engatinha mais. O Rio Grande do Sul ainda está atrás um pouco, mas já está muito melhor na preparação. Carlos, e quando que é a final do campeonato, né? Até se quiseres, se já tiver a data definida, o campo definido, fazer um convite para a torcida. Sim, a final vai acontecer dia 9, vai ser em Santa Catarina. O campo ainda não está definido, mas provavelmente em Tubarão ou em Florianópolis. Então vai ser lá. Tomara que em Floripa, né? Porque Tubarão só tem o estádio do Hercílio Luz e do Tubarão na cidade. Sim. Renan, tu vai para a final? Como é que tá a questão da preparação? E até nessa questão, tem cobertura exclusiva da mídia de Santa Catarina, do Brasil lá? Não, então, o interesse, por exemplo, o Renan, quando interessado, vai, quando ele pode também, né? Não tem exclusividade, né? A federação abre a porta para todo mundo cobrir o evento. E a ideia é que seja um evento que atinja muitas pessoas, né? O intuito da Copa é basicamente isso. Mas para você que pensou em praticar esporte, dispensou o Grêmio Náutico União. São 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre, esperando por você. O Que Esporte, ele já volta. O programa Que Esporte está de volta aqui nos canais 24 e 524 da NET, em todas as plataformas digitais. Entre em contato comigo pelo Facebook ou pela hashtag RDCQuesporte. Nesse segundo bloco, estamos recebendo o Renan Jardim e o Carlos, onde a gente está falando do futebol americano. Renan, Carlos, como é que funciona para entrar num time, né, numa equipe de futebol americano, especificamente no Canoas Bulls? Então, o processo de captar o jogador que está interessado em praticar o futebol americano se dá pelo tryout, que chama, é a seletiva. Então, a gente aplica uma série de testes físicos, de agilidade, aptidão, para selecionar esse atleta e, a partir dali, começar a estruturar ele como atleta de futebol americano. Até esse final de semana a gente vai estar fazendo, domingo, dia 25, uma seletiva para atletas do Bulls. E eu vou fazer aquela linkada assim, né, sobre a seletiva também, sobre o 59º Festival Noturno de Hipismo que está acontecendo aqui na cidade de Porto Alegre. Ele é um evento que a RDC está fazendo a cobertura total, vai entrar algumas imagens na tela aí. A RDC fará a transmissão do evento no domingo, das 18 horas às 21 horas. A 20ª prova do evento levará o nome de RDC, onde o presidente da emissora, Márcio Irion, fará a entrega do troféu. Posteriormente, pela 21ª prova, terá toda a transmissão com Cláudio Andrade, Luana Martins na reportagem, eu, Guilherme Paz e João Batista Filho na transmissão. A gente espera vocês conectados no canal 24524. Tinha que fazer, né, Renan, outras modalidades, porque nem só do futebol a gente vive. É disso que a gente precisa, assim, abrir mais espaço também para outros esportes, como vocês fazem, que é algo importante. Acrescenta muito e facilita essa comunicação e até o próprio enriquecimento dos times, né, que acabam captando mais jogadores. E você acredita que com
incentivo de empresas privadas, o esporte no Rio Grande do Sul consegue alavancar em quanto tempo, assim, você acredita? A gente tinha um cenário em 2015, por exemplo, de 7 equipes participando do Campeonato Gaúcho. Isso foi evoluindo para 10, 12, 15 times hoje jogando. A tendência para o ano que vem é que isso diminua um pouco, porque os times eles acabam, alguns se juntaram e acabaram se enxugando, enfim. Mas o cenário ele é motivador, assim. A gente tem uma tendência de que com mais visibilidade e mais recurso privado, a gente consiga de uma forma um pouco mais rápido. Mas o que tem dado bastante resultado, e uma coisa que a gente precisa agradecer, por exemplo, prefeituras que estão abraçando como esporte, que não tem às vezes, ou até tem, time de futebol na cidade, mas estão abraçando o futebol americano. Em Santa Maria a gente teve isso também, em Canoas a gente está tendo esse tipo de iniciativa. Então, assim, a iniciativa pública e junto com a iniciativa privada, elas conseguem dar um bom reforço, né, para as equipes, porque tem gasto. Vai fazer um jogo agora em Santa Catarina, tu tem ônibus. Um jogo que seja em São Leopoldo, tu tem que deslocar o pessoal, equipamento, água, tem todo um processo. Como o esporte é amador, ele precisa de recursos. Seja privado ou público, a gente sabe, privado vai ter um pouquinho mais de facilidade, né? Agora, o recurso público é uma coisa que está ajudando bastante o futebol americano, coisa que no cenário de 2, 3 anos não existia. Carlos, na NFL, até o Mario Sebeling, ele fez essa pergunta, a produção me gritou aqui no ponto. Eles trabalham muito com as estatísticas de jogadores. No Rio Grande do Sul, no Brasil, é feito esse acompanhamento ou não? Sim, é feito pela federação. Eles têm um profissional só para acompanhar as questões de estatísticas dos jogos. Se vocês entrarem no site da federação, vão poder acompanhar tudo. Todos se os souberem jogos. de cabeça, se quiserem passar para o pessoal de casa, o site da federação. O pessoal pode procurar ali fgfa.com.br. Tem um tal de Google, né? Tu digita No Google, Federação ali. Gaúcha de Futebol Americano, aparece tudinho. E a gente tem alguns profissionais que eles se dedicam muito para isso. O próprio presidente da federação, o Ismael Ferreira, e também o Henrique Riffel, que fazem a parte também da imprensa, eles são profissionais que eles se dedicam para isso. E hoje tu consegue ter uma medida do teu jogo, além do que tu tá vendo, do que os times gravam os jogos, eles conseguem ter uma análise de dados. Assim, é um trabalho que a federação tem feito, que tem mudado muito o cenário gaúcho, que a gente precisa parabenizar eles, porque realmente, assim, quando tu encontra os dados, são dados muito importantes e que antigamente não eram feitos. E hoje ajudam as equipes, às vezes, a mudar a forma de jogar. Ô, Renan, falando em questão de forma de jogar, né? A gente tem muita questão da preocupação da cabeça, do contato físico no futebol americano. E esse capacete, como é que é a estrutura dele, como é que ele funciona? Nos treinamentos todo mundo tem um capacete porque é um custo muito elevado. E no Brasil não acredito que tenha fabricantes. Não, a maioria dos capacetes eles vêm de fora, tem um custo às vezes elevado, mas a proteção ela é indispensável, né? Desde o capacete até o protetor bucal. A arbitragem aqui no Rio Grande do Sul, ela cuida isso, no Brasil todo às vezes. A gente pode perceber que a gente tem profissionais que fazem vaquinha para conseguir o equipamento porque precisa. Se tu não tiver, tu não vai jogar. E ele não é só um capacete por dentro, ele tem toda uma proteção, tem todo um revestimento para ter a segurança do jogador, assim, além das regras, o pessoal às vezes acaba confundindo assim, com pancadaria, e não. Apesar dele ter algumas marcas, isso aqui é para proteção do jogador, ele mais protege do que é uma arma, né? Então ele tem essa proteção e não só o capacete, o próprio shoulder, né, que é colocado... Como é que é? Vamos fazer a troca aqui que tu explica pro pessoal de casa, né? O pessoal que gosta de, até se quiseres tirar a camisa. O shoulder, ele é outro equipamento que ele é obrigatório, ele tem todos os equipamentos, na verdade, eles são obrigatórios, né? Que tem as proteções, e isso aqui, ele é claro que ele não evita que tu sinta o impacto, porque às vezes é um encontro de um jogador de 100 e poucos quilos com outro com a mesma medida, mas ele absorve muito, ele tem um impacto no jogador, ele sente somente a pressão, às vezes cai no chão, levanta e consegue fazer. E pro pessoal de casa, é um equipamento pesado, né? É difícil uma pessoa que não é acostumada a sair jogando, correndo com um capacete que tem esse peso e o shoulder. Os treinamentos aqui no Rio Grande do Sul, eles se dão muito com o equipamento justamente que é para o jogador, desde a seletiva, até para ele testar e ver, até para ele ter a noção do que ele vai carregar dentro de campo, né? Ele não pode colocar, treinar, às vezes está calor, não vou botar porque vai me atrapalhar. Não, isso não vai te atrapalhar, isso vai te ajudar. E aí, quando chega no campo, eles têm
toda a ideia. O próprio capacete, como ele fecha um pouco a tua visão, tu tem que fazer o treinamento. Muitas vezes vai num treinamento, tu vê o pessoal só com o capacete correndo, que é para justamente ter essa E visão. já que o pessoal aqui do estúdio deu um zoom no capacete, no shoulder, vamos dar um zoom na tua tatuagem? Ah, Que quando o cara gosta do futebol americano... essa aqui foi uma tatuagem que eu prometi que se caso o New England fosse campeão, eu iria tatuar. Isso foi quando? Isso foi ano passado. Naquela virada histórica no de Tom último Brady? Super Bowl, e o jogo estava em 28-3, e o jogo terminou 34-28, e aí eu fui lá e coloquei a bola, o escudo, paguei a promessa. Ah, legal. Carlos, você tem alguma referência de familiares, de amigos muito próximos, que você não conhecia quando entrou no futebol americano, mas para assistir, para jogar no videogame mesmo? Sim. Na verdade, a maior parte da galera ali que joga e coisa, eles também praticam, né? O Maiden jogam e tal, assim, mas antes disso eu não tinha muito vínculo, assim. Eu tô para dizer que eu conheci o futebol americano quando eu entrei no Bulls, então a minha história começou ali, então não tenho tantas pessoas. Renan, tu tá com um bebezão em casa, né? Como é que tá a relação já? Porque eu vejo que ele tá acompanhando os jogos, Sim, ele gosta. tá viajando contigo, uma madeira tá com fermento. porque- Sim, tá grande. Inclusive o nome dele, Thomas, é em homenagem ao Tom Brady, né? Thomas é uma homenagem que eu faço não só ao jogador, mas uma referência, né, no esporte. Quem não gosta do Tom Brady é porque provavelmente sofreu. Se até a Gisele gosta, o cara não vai gostar. Espero que o meu Thomas consiga uma Gisele também para ele. E como é que é a questão de categoria de base do futebol americano? Porque eu, particularmente, não acompanho e não sei se tem. Como é que é o cenário no Rio Grande do Sul? Então, pelas dificuldades, né, tu conseguir gerenciar uma equipe de base, uma equipe principal, vamos dizer assim, é difícil. Então, a maior parte das equipes do Rio Grande do Sul não possuem uma equipe de base, só o elenco principal. Por essas questões mesmo de administração e recurso, né? Mas o caminho de entrada para o futebol americano é a partir de 16 anos, por exemplo, no Bulls. Então, dali em diante, vamos dizer assim, o Piá entra no Bulls e ele vai aprender a correr. A gente diz, de novo, diferente. Renan, em questões mais técnicas também, né? Eu acredito que a faculdade de educação física não tem uma cadeira específica para o futebol americano, assim como não tem para o futevôlei, beach tennis, que são modalidades que estão crescendo cada vez mais, tanto aqui na região sul do Brasil quanto no Brasil. E que, sim, são o futuro do Brasil depois do futebol. Todos acreditávamos que depois das Olimpíadas de 2016 teria um ascendente, uma crescente no esporte, na remuneração dos atletas, no investimento para equipamentos, para viagens. Deixo muito claro, quando eu fui atleta em Brusque, Santa Catarina, eu tinha que do meu dinheiro dar sapatilhas para meus amigos que eles não tinham condições. A equipe não fornecia. Quando eu fui para Itajaí, Balneário Camboriú, a prefeitura nos dava um bolsa atleta, que era bom, mas ou a gente se alimentava ou a gente comprava material. E acredito que no futebol americano, se não tiver o apoio das empresas privadas, das empresas do poder público, no caso, das escolas, das instituições de faculdades abrangendo a matéria. Que se hoje os coordenadores de cursos de educação física quiserem se juntar e colocar a matéria futebol americano, eles conseguem. Conseguem, e o futebol americano ele tem uma modalidade que é o flag, que é uma modalidade sem contato, que não utiliza equipamentos. Ele é uma modalidade muito mais barata, que aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem 6 equipes femininas que jogam e jogam assim numa condição muito boa de qualidade de técnica, né? Que tu pode colocar hoje para uma universidade estudar esse tipo de movimentação. O correr no futebol americano, ele é diferente do correr no futebol. Então, e nós nem estamos falando de pancada, de contato, tudo é diferente. E é uma área que o próprio jornalismo não tem tanta atuação dentro da universidade. Hoje, tu chega na universidade e pergunta assim, quem quer ser jornalista para cobrir Grêmio e Inter? Todo mundo levanta. Avenida e Aimoré, metade. Pois é, e aí, quem quer cobrir futebol americano? Tem surgido, mas ainda é pouco assim, desde equipes de amadoras ainda estão buscando isso. Mas será que lá em Uruguaiana, onde o Eduardo está nos assistindo, é praticado futebol americano? Em Alegrete um abraço para ele, né? Em Alegrete tinha um time que tinha algumas pessoas lá de Uruguaiana. Não sei como é que tá o
o pessoal de lá está treinando ainda. Renan, Carlos, muito obrigado mesmo pela participação. Vocês já sabem que o K-Sports está de portas abertas para vocês. Mandem notícias, fotos. Vocês, depois do provável título, podem vir também retornar ao K-Sports, se Deus quiser, obrigado. com a taça aqui no meio, tá? Muito obrigado mesmo. Para você que pensou praticar esportes, pensou o Grêmio Náutico União, são 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre, esperando por você. O K-Sport, ele já volta. Estamos de volta com o programa K-Sport aqui nos canais 24 e 524 da NET, no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram, com as postagens das frases mais marcantes do programa. Agora, no terceiro bloco, recebendo o Bernardo, do time Villeroy, aqui da cidade de Porto Alegre, treinamentos funcionais. Tudo bem? Tudo certo. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, em nome da empresa aí. Muito obrigado. É uma honra estar aí com vocês. Poxa, muito obrigado. E obrigado também a Tássia, que atendeu meu pedido. Estava há muito tempo incomodando ela para trazer alguém da equipe para falar sobre a metodologia de trabalho que vocês têm. Como é que ela funciona? O que é o time Villeroy? Bom, hoje o time Villeroy, né, falando do time Villeroy, a gente remete à marca-mãe, né? Depois a nossa marca ela é subdividida em 4 partes, sendo elas time Villeroy Formação, time Villeroy Futevôlei, time Villeroy Pro Funcional e o time Villeroy da parte do funcional mesmo, né? E você atua em qual dessas áreas hoje? Como é que é o seu dia a dia na equipe? Sim, hoje eu sou coordenador de uma das nossas unidades de treinamento funcional, né? Ali no Menino Deus. A gente tem mais outras 2 sedes, uma no Navegantes, no Complexo Suites, que foi inaugurado agora há pouco. E um abraço, seu Thiago, tá devendo a visita aqui, hein? E um pouco antes disso também aconteceu a inauguração do CT da Zona Sul, né? Então a gente tem esses 3 CTs dentro de Porto Alegre hoje, né? Bernardo, o treinamento que vocês usam, a metodologia de treinamento de vocês, ela é muito conhecida no Brasil afora. Como é que é o método Z de treinamento? Bom, o método linha Z, né, ele surge a partir dos questionamentos do Leonel Villeroy, que é o fundador do método, né? E a partir disso a gente começa a se deter muito mais aos detalhes que a gente pode cobrar dentro da execução de um exercício físico, né? Então essa pode ser dita como a nossa principal diferença. A gente se preocupa muito mais com a correção de um detalhe que muitas vezes é passado despercebido. As atividades hoje, elas têm o foco numa pessoa que está, vamos abrir aspas, sedentária, buscando uma boa qualidade de vida, um atleta profissional ou em tudo? Bom, isso a gente consegue atuar em qualquer campo, né? Tanto da pessoa que está saindo de uma reabilitação, a gente atende vários casos de dores mais crônicas comuns hoje, como dores nas costas, articulações como ombro, quadril, né? Então a gente consegue trabalhar dentro desse público, dentro desse perfil, assim como devolver performance para qualquer tipo de pessoa que tenha vontade ou que pratica um esporte de final de semana e procura um meio para prevenir lesões, para talvez, né, conseguir aumentar um pouco mais a sua condição física. Então, assim, a gente pode dizer que o treinamento funcional ele atua em todas as áreas, né? A gente não pode simplesmente dizer que não atendemos um certo público. A gente vai sempre procurar entender qual é o objetivo dessa pessoa e a partir do que a gente acredita, dos nossos conceitos, a gente vai, né, levar esse praticante aonde ele deseja. Contando aquelas questões de bastidores da equipe, dos treinadores, da diretoria. Chegou um atleta novo, vocês têm uma reunião ou cada treinador é direcionado para aquilo, com uma metodologia um pouquinho diferente, mas que o treinador foi aconselhado? Na verdade, quando a gente trabalha com, né, os jogadores, propriamente dito, né, a gente tem uma equipe especializada, né, que são professores, normalmente, que estão à disposição já. E aí os atletas, eles contratam a empresa, né, e a gente designa um professor para ir atender eles lá, né? Então aí o professor, ele já passa por todo um processo de certificação, onde ele aprende a metodologia. Então, claro, cada professor é um professor, né? Tem as suas peculiaridades, mas a metodologia é sempre a mesma, né? A gente aplica, eu aplico a metodologia, assim como os outros professores também aplicam ela. Sobre metodologia, sobre o ITS, que agora recém-inaugurou, está tendo na cidade de Torres uma etapa do campeonato ITF de beach tennis. Vai rodar algumas imagens na tela para você. E também na cidade de Caxias do Sul,
no comando do seu Rogério Schuck, está tendo a etapa do beach tênis. Uma etapa onde, nesse caso, a etapa de Torres está acontecendo. Os jogos começaram hoje pela manhã e vão até no próximo domingo. Na semana que vem, tudo o que aconteceu no torneio você saberá aqui no K-Sport, com a presença de 3 atletas da seleção brasileira da modalidade. E essa metodologia eles utilizam muito para prevenir as lesões, porque lá na questão da Nilo Peçanha, onde tem o Veleroy Futevôlei, eles trabalham o futevôlei, mas com a metodologia do Veleroy, que é da prevenção também. Isso. É que o treinamento funcional, ele tenta devolver, na verdade, as funções articulares normais de uma pessoa, né? E se tratando de um esporte, né, que tem muito deslocamento, tanto quanto futebol, futevôlei, né, beach tênis, o trabalho visando compensar esse desgaste que tem dentro da quadra ou do campo, né, é muito importante, né? Então, tu tem um desgaste articular, um desgaste muscular grande dentro desses jogos e aí depois o atleta ele passa por uma parte onde ele faz um reforço muscular, onde ele não vai estar se machucando, mas sim se beneficiando. Bernardo, essa questão da atividade física, que sim, o funcional ele exige muito da capacidade também física do atleta. Tem lesões ou não? Olha, ela é para evitar lesões, sim. Mas acontece lesões durante a atividade? Olha, eu trabalho já há 5 anos atendendo dentro do CT e eu te digo assim, com 100% de certeza que ninguém nunca se machucou lá dentro no CT, né? Então a gente, principalmente porque a gente se preocupa muito com o trabalho que é feito na base, né? Então a gente procura desenvolver coisas mais básicas para aquela pessoa e a partir disso ela vai evoluindo. Então ela não chega num patamar muito alto e simplesmente faz um exercício muito complexo, né? Então ela começa com um exercício de mais baixa intensidade, mais adequado ao nível dela e a partir daquilo ali a gente vai progredindo. Então essa progressão ela é gradual e constante, então isso diminui muito o risco de lesões. Até queria mandar um abraço para o Tite, né, professor da Veleroy, um dos maiores atletas de futevôlei do mundo, que já passou aqui pelo K-Sport, irá retornar daqui 2 semanas, já está agendado. E ele sempre comenta comigo na questão do foco, do psicológico. Como é que é o trabalho de vocês também com o atleta na questão psicológica? Querendo ou não, vocês acabam atuando. Sim, hoje, né, como eu disse anteriormente, a parte do pró-funcional, a gente tem uma equipe e dentro dessa equipe tem uma psicóloga. Então essa psicóloga, ela juntamente com os treinadores e os atletas, né, ela faz esse acompanhamento. E aí é desenvolvido o trabalho referente ao que for preciso, né? O quanto importante tu acha que essa questão psicológica no atleta, da teoria que vocês aplicam, né, para o desempenho dele dentro de campo, dentro de uma quadra ou até na vida? A parte psicológica ela é extremamente importante, né? E o treinamento, assim como a psicologia, o treinamento funcional, ele vai devolver confiança principalmente para esse atleta, né? Principalmente quando ele retorna de um período de lesão, né? Então, um relato muito comum é referente me lesionei. Como devolver, né, a confiança para aquele atleta realizar muitas vezes o mesmo gesto que ele realizou e se lesionou, né? Então, a gente tenta devolver essa confiança para ele, né, essa autoconfiança, que é muito importante. Se ele consegue se sentir bem, se sente seguro para fazer aquilo ali, ele vai conseguir desempenhar o seu melhor potencial. E como que começou a tua história, né? O que tu já tem no currículo? Porque tu é novo e Sim. os principais nomes aqui da cidade. Hoje eu sou o coordenador, mas essa caminhada ela começou faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Eu comecei e conheci o Leonel buscando um trabalho para me preparar para o futebol. E nesse meio tempo eu também já tinha iniciado o curso de Educação Física na URGS. E aí, a partir disso, eu fui me interessando pela metodologia, fui notando no meu próprio corpo a mudança, a melhora, até nessa questão da confiança. E aí, um dia o Leonel me fez uma proposta para trabalhar junto com eles, porque nós iríamos sair de um estúdio extremamente pequeno para abrir na Múcio, né, que é a nossa matriz aqui em Porto Alegre. E, eu fiquei assim, vou ir. Eu já não estava mais contente com o futebol. Pensou 2 vezes ou não? Todo o relato aí do pessoal do futebol americano, do amadorismo, então a gente vê isso muito também no futebol, isso me descontentava bastante. Então eu peguei
e disse, vou abrir essa porta, essa oportunidade aí. E aí fui indo, fazendo faculdade, estagiando, e hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, né? Então, E o quanto o Leonel é uma inspiração para você? Cara, o Leonel... Porque eu, particularmente, eu não conheço ele. Mas já estudei muito sobre ele, já li muito sobre ele, vejo vídeos, Instagram, rede social, tudo. Sim. Ele é fera. Cara, o Leonel pode-se dizer assim, né, que ele é um dos precursores do treinamento funcional em Porto Alegre, né? A partir do momento em que ninguém acreditava que essa modalidade fosse crescer tanto, né? Assim como, por exemplo, o Querobel, que é o nosso símbolo hoje, né? Ele foi um dos pioneiros dentro de Porto Alegre, que começou a aplicar de forma mais sistemática nas pessoas, né? E eu tenho uma grande admiração por ele, ele é um excelente profissional, tanto que hoje está trabalhando fora do Brasil com vários atletas de altíssimo rendimento, né? Então, isso tudo já mostra que é um cara fora da curva. Novos atletas, novos alunos, eles confundem muito a questão do treinamento funcional com o CrossFit ou não? Sim, é bastante... Muitas pessoas entram lá e perguntam, vocês fazem CrossFit aqui? Daí a gente diz, não, a gente é do treinamento funcional, né? Então isso é uma coisa que é comum. E a questão assim do treinamento funcional, o quanto tu acha que está sendo uma crescente? Aqui na cidade de Porto Alegre, mais em específico, mas no Brasil, onde vocês têm acompanhamento também, né? Sim, o funcional ele vem crescendo, né, como uma modalidade como um todo, né? E dentro até disso também surge a questão do CrossFit, mas nós nos diferenciamos um pouco nesse sentido, né? Porto Alegre tem alguns outros centros de treinamento também, mas eu me preocupo muito mais com a questão da nossa empresa, assim, então se eu falasse qualquer coisa aqui, estaria falando uma inverdade, vamos dizer assim. E a tua rotina no dia a dia, como é que ela funciona? Dentro do estúdio mesmo, da academia, não sei como vocês gostam de chamar mesmo. A gente chama de CT, né? CT. Centro de Treinamento. Então, dentro do CT hoje, basicamente, nós somos 6 professores, né, no CT da Múcio, que é o CT hoje onde a gente tem maior fluxo de pessoas, né? Os outros CTs, eles estão começando ainda, né? E cada professor, ele atende no máximo 6 alunos por horário, então é um trabalho já um pouco mais personalizado e a gente consegue dar uma atenção maior para essa pessoa. E aí a gente trabalha em turnos, né? Turno da manhã, turno meio da tarde e o turno da noite. Queria muito agradecer a sua presença aqui no programa Que é Esporte. Em nome da equipe também, né? Queria agradecer e deixar sempre as portas abertas do programa, porque o pessoal do futevôlei lá também é muito forte e são, sim, os principais nomes aqui do nosso estado. Eu gostaria até de agradecer o convite em nome da empresa aí, novamente, né? Muito obrigado e é uma honra retornar aí. Muito obrigado. E para você que pensou em praticar esportes, pensou o Grêmio Náutico União, são 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre, esperando por você. O Que é Esporte, ele já volta. Valeu. Estamos de volta com o programa Que é Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e também em todas as plataformas digitais. Nesse quarto e último bloco, estamos recebendo o Wanderson. Ele é esgrimista do nosso querido Grêmio Náutico União. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença, né? Prazer, é todo meu. E aí, como é que é essa história na esgrima, né? Onde que tudo começou? Cara, tudo começou pra mim numa entrevista de emprego que eu fui fazer na Prefeitura de Porto Alegre. Aí eu conheci o Maurício Tepiniak, que hoje é meu colega, e ele trabalhava na prefeitura e ele me convidou para ir conhecer o esporte. Tá, então quer dizer que tu foi para trabalhar na prefeitura de Porto Alegre e acabou sendo um dos principais atletas da esgrima? Isso. Que fantástico. E desde quando isso? Eu comecei na esgrima em 2012. Comecei em 2012. Tu já conquistou de lá para cá, né? Cara, eu comecei em 2012 e em 2013 eu já fazia parte da Seleção Brasileira de Esgrima. E daí, desde 2013, eu continuo fazendo parte da seleção. E sempre pelo Grêmio Náutico União? Sempre fui atleta do Grêmio Náutico União com o apoio da ASACEPOD, que é uma associação de pessoas com deficiência física. Poxa, legal. E nessa questão também do Grêmio Náutico União, o quanto a estrutura deles é importante para você, o quanto te ajuda, né? Porque lá nós temos a psicologia, o setor de medicina esportiva, a fisioterapia, até o marketing, né? A Ana ajuda bastante na divulgação. Cara, praticamente tudo, né? Porque o espaço que eles
tem pra gente ali, toda a estrutura, os profissionais que têm dispostos, faz muita diferença no nosso trabalho. Anderson, e como é que é a relação de você? Qual é a sua relação com o treinamento, né? Você vai todo dia treinar? A Mônica já veio aqui no programa Que é Esporte, já fiz uma entrevista com ela, e ela comenta muito da questão que algumas pessoas têm um preconceito ainda. Como é que é isso? Cara, o treino para mim é um trabalho. Eu treino de segunda a sexta. Tanto é que tu recebe, né? Sim, eu treino de segunda a sexta. E questão sobre preconceito, assim, eu particularmente nunca sofri, e se sofri, passou batido, porque não sei se é pela idade que eu sou novo, mas eu sou super de boa. Às vezes, meus colegas até mexem comigo, que às vezes acontece algumas coisas e eu tô em outro mundo. Então, se aconteceu, eu particularmente, passou batido por mim. E como é que é seu treinamento, né? Como é que ele funciona de segunda a sexta-feira? A sua rotina de treinamento, você tem uma preparação física ou Sim, só... sim, eu treino de segunda a sexta, na segunda pela parte da tarde. Na terça eu entro no clube às 10 da manhã e saio às 9 da noite. E o que você faz durante esse período? Eu faço o trabalho físico, preparamento físico, faço a parte técnica e depois eu jogo com o resto dos atletas. E a questão do resto dos atletas, como é que é dividida a questão das categorias, né, na esgrima? Na esgrima em cadeira de rodas existe 3 categorias, que é a categoria A, B e C. A categoria A é particularmente para amputado, para quem tem bastante controle de tronco. A categoria B é para quem tem mais lesão medular, que tem um pouco menos de mobilidade. E a categoria C é mais para os tetra. E como é que é a sua história, né, Wanderson? Qual categoria você se engloba e o que aconteceu? A minha categoria é a categoria B, que eu tenho a lesão medular. Eu sofri um acidente por arma de fogo com 12 anos. E conseguiu se recuperar muito bem na questão psicológica? Aí volta que nem a função que eu te falei, assim, porque eu fui, por questão de ser novo, foi de boa pra mim, assim, só no começo que foi um pouco chato, porque eu perdi bastante amizade, não, eu achava que tinha amigo, e só foi o que eu fiquei bastante chateado no começo, mas o resto pra mim foi tranquilo. E a questão do treinamento, né, na questão psicológica hoje, como é que é o seu trabalho dia a dia dentro do Grêmio Náutico União? O quanto te ajuda para ter a tranquilidade? Porque a esgrima você tem que prever os movimentos. Como é que é isso? Eu faço trabalho com a psicóloga a Paula, do União. Paulinha que tá devendo vir aqui, rapaz. Né, Paula? Eu sei que tu tá assistindo hoje. E o trabalho dela é fundamental. Fundamental também é as atividades que estão sendo praticadas na cidade de Caxias do Sul. O Rogério mandou um vídeo, dá uma ligada o que está acontecendo por lá. Inédito! O mundo todo jogando pádel. Aqui é do Brasil, aqui é do Brasil, aqui é o Uruguai. Vamos, Uruguai! Parpa! Aqui, Estados Unidos! Vamos, Paraguai! Chile! Vamos! Pessoal, esse é o Campeonato Pan-Americano de Menores que está acontecendo aqui na Paddleland, Caxias do Sul. Não, deixa jogar, deixa jogar. Poxa, muito legal. Foi uma ideia, uma iniciativa para parar o trânsito mesmo da cidade de Caxias do Sul, em frente ao Paddleland, por conta para mostrar a modalidade do paddle, que também está crescendo muito aqui no nosso estado. Nós temos aqui na cidade uma grande amiga minha, a Manu Schuck, que é a número 1 do Brasil. E aí, no caso, a Eduarda Schuck, a irmã dela, está disputando também com a seleção brasileira a etapa do Pan-Americano. E começou agora, às 17 horas, a semifinal da competição. E junto nisso, lá está tendo um torneio paralelo, onde ela também está na final. Na semana que vem, ela é a nossa entrevistada. Já praticou alguma outra modalidade também, adaptada ou não? Já. Porque o União tem o basquete, né? Sim, eu no começo do acidente eu jogava tênis na PUC. E depois, nas minhas férias da esgrima, eu participei, fiz o basquete também pelo RS Paradesporto. Mas sempre com a esgrima em primeiro lugar. E por que tu não se adaptou nas outras modalidades? Cara, é por questão de gosto. Eu sou muito fã de adrenalina. E daí, na verdade, eu comecei na esgrima porque
foi meu primeiro contato com com outras pessoas com deficiência física. E a gente treinava na academia da Brigada na época e o pessoal fazia tudo sozinho. E eu, na época que eu fui, era minha irmã que andava comigo, eu não fazia nada sozinho. Aí eu pensei, se esses velhos tudo conseguem, eu também consigo. E daí, no começo, foi mais pela inclusão, foi mais pelo fato de muitas coisas que eu achava que não conseguia fazer, o pessoal tudo fazia. Aí depois, a primeira vez que eu subi na cadeira para jogar, eu senti adrenalina e dali eu não saí mais. E de lá para cá, claro que você me disse que chegou na questão da seleção brasileira em um ano, mas aonde você ainda quer chegar? Tóquio 2020 é um objetivo? Muito objetivo que eu tô Se as Olimpíadas fossem hoje, como é que tu tava? Tava dentro? bastante preparado. Eu participei da do Rio, que foi a minha primeira Paralimpíada. Eu não esperava, estava na briga por conseguir a vaga, não consegui a vaga porque era meu colega de treino, que hoje não faz mais parte do Grêmio Náutico União, me ganhou na final, daí ele ficou com a vaga e eu não. Daí surgiu a vaga para mim pela União da Rússia. Daí eu participei. Foi aquela coisa, né? Era primeiros jogos, fica aquela expectativa toda. Fui o melhor na minha arma. Eu, particularmente, achava que eu poderia ter ido melhor. Mas agora, para 2020, vou estar mais preparado. Como é que foi a sensação de estar numa Vila Olímpica? Cara, O Pedro, do atletismo, de uma outra equipe também, o Pedro me disse que ele estava caminhando assim, né? Daí, do nada, veio o Usain Bolt do lado dele. Ele ficou parado assim, babando. Eu não sabia o que fazer, não tinha reação. Como é que foi? cara, era animal. A gente ficava conversando assim, a gente, atleta, no quarto assim, a gente pode estar dormindo no quarto que o Neymar dormiu. E como é que é a questão da alimentação lá também? É tudo livre, né? Lá era tudo livre. E era McDonald's direto. McDonald's? Sim. Publicidade, mas vai. Refrigerante direto, não tinha. Era tudo liberado. E o controle, a preparação física de vocês antes, a preparação psicológica? Quanto tempo antes você se juntou à equipe da seleção brasileira? Para ir para o Rio um mês antes da Paralimpíada. E você se adaptou muito bem? Como é que foi essa questão? Que é diferente de estar dentro de casa, com a sua rotina, no seu clube, que você, querendo ou não, vai ter uma melhor preparação. Particularmente para mim foi tranquilo, porque como basicamente é a mesma rotina que eu faço no clube, a única coisa diferente é que eu dormia no local e ficava particularmente no local. E aqui no clube eu venho para casa, vou para o clube, para casa, para o clube. E agora com o seu foco em 2020, já que passou por uma Olimpíada, é diferente? Que agora você está esperando, você está na expectativa por ela. Sim, a grande diferença para mim é que eu vou entrar mais focado, não vou ter aquela coisa de querer conhecer o local, ficar na folia, aquela coisa eu vou entrar mais preparado para a competição mesmo. Muito obrigado pela presença, tá? Capaz, eu que agradeço. Para você que pensou praticar esportes, pensou Grêmio Náutico União. São 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre esperando por você. O Que Esporte, ele volta na semana que vem, com muito pádel, beach tennis e outros esportes para você. Muito obrigado!